Olá a todos, estamos dando início a mais um vídeo do Oráculo Terapia. Hoje a pergunta do nosso vídeo é: quem sou eu? Quem sou eu? Às vezes a gente acaba se perdendo um pouco, na vida, no que se refere aos aspectos da nossa própria individualidade. A gente vai assumindo personalidades, características de outras pessoas, de outros grupos, de outras vivências, e vai se perdendo um pouco da nossa própria essência, vai se perdendo um pouco daquilo que compreende a nossa própria individualidade. Então, a proposta do vídeo de hoje é trazer, claro, por conta do formato do vídeo, por conta de todas essas questões, sobretudo de ser um vídeo de grupo, como eu sempre gosto de dizer, trazer, claro, que de uma maneira superficial, mas que de alguma forma possa auxiliá-lo, possa ajudá-lo neste momento, tá bom? Então, eu estou aqui com 4 montes do tarô egípcio, que para mim é um misto é um conjunto de cartas que mistura o tarô, de Marsella com o Petit Lenormand, e eu trouxe esse monte hoje, esse baralho hoje, para a gente fazer um vídeo diferente, para a gente observar como é que as respostas se correlacionam com as imagens presentes, os símbolos presentes em cada uma das cartas, tá certo? 4 montes do tarô egípcio. Gostaria que você fechasse os seus olhos, respirasse fundo, buscasse se tranquilizar, buscasse se harmonizar, independente do que esteja acontecendo em torno de você, e mentalizasse ou mesmo intuísse qual dos montes, neste momento, vai trazer a resposta mais propícia para você a respeito das suas próprias características, a respeito da sua própria essência. Então, a pergunta que você se faz é: quem sou eu? E daí você escolhe o monte que, neste momento, de acordo com a sua intuição, com o seu eu superior, com a sua espiritualidade, o que quer que seja, o monte que neste momento vai trazer para você a resposta mais coerente, tá certo? Se for preciso de um tempinho a mais para escolher esse monte, você pausa o vídeo, pensa um pouco mais, mentaliza um pouco mais, e depois você põe para rodar novamente, porque eu já vou começar a interpretação dos montes, tá certo? Se você escolheu, só lembrando a ordem deles, tá? Monte 1, 2, 3 e 4. Se você escolheu o monte de número 1, Rei de Espadas, Ás de Espadas, o Mestre. Rei de Espadas, Ás de Espadas, o Mestre, que seria lá no tarô de Marsella o arcano de número 5, que é o eremita, não, que é o Papa, o grande sacerdote. Você é a cabeça, você é a razão, você é o pensamento. Você determina, você cria, você recria, você cocria, você tem essa predisposição, você tem essa facilidade. Você é o destaque, você é o orientador. Como a última carta mostra, você é o mestre. Então você tem a capacidade de criar, cocriar, recriar, gerenciar, modificar. Só lembrando o seguinte: o elemento ar, que é um elemento de polaridade masculina, ele tem essa capacidade realmente de cocriar, já que nós estamos, já que ele se liga muito firmemente, muito fortemente aos aspectos racionais. Então, quando a gente fala que o pensamento cria a realidade, isso é uma verdade. Claro que para algumas pessoas há uma facilidade um pouco maior de cocriar essa realidade através do pensamento, no seu caso, você tem essa capacidade, você tem essa predisposição, essa coisa latente de utilizar os aspectos racionais para criar e cocriar a sua realidade. Basta que você saiba utilizar melhor, da melhor maneira, esse detalhezinho aí em você,
tá certo? Mas essencialmente, você é uma pessoa que é a cabeça, que é a razão, que é o cérebro, que é o pensamento, o orientador. Você é o mestre ou até mesmo a mestra. Então você tem essa posição de destaque em relação à vida. Se por alguma razão esses aspectos, neste momento, não estão sendo bem utilizados por você, é interessante retornar um pouco o pensamento para o instante em que essa essência se perdeu, para que você consiga retomar essas características, para que você consiga aprofundá-las em você mesmo e se colocar realmente à disposição de você e até mesmo dos outros, né? Já que a gente vive nesse diálogo profundo com a gente e com os outros, para saber utilizar melhor, experienciar melhor essas características, tá certo? Daquele que pensa, daquele que cria, daquele que gerencia, daquele que direciona, daquele que é o mestre. Para você que escolheu, deixa eu tirar o monte 1. Para você que escolheu o monte de número 2, Rei de Copas, o Juízo, a Sacerdotisa. Rei de Copas, o Juízo, que seria lá no tarô de Marsella representado pelo juízo final, de fato, né, o arcano de número 20, e a Sacerdotisa. Você é mais emocional, você é mais coração. Se lá no primeiro monte nós tínhamos pessoas mais racionais, mais cabeça, aqui nós temos pessoas mais emocionais. Pessoas que são mais coração. Pessoas que são mais intuitivas. Então você tem a intuição a seu favor. Você tem o sentimental a seu favor. Claro que quando a gente pega esse aspecto do sentimental, às vezes é um pouco complicado, né? Porque às vezes o coração acaba fazendo coisas que a cabeça questiona um pouco. É aí que você tem que aliar o coração com o juízo. O coração com os aspectos racionais. O seu aprendizado da vida toda nesta encarnação é justamente esse. Ser mais coração do que cabeça, mas saber permitir que os aspectos emocionais passem pelo juízo, passem pela razão, para que assim você consiga saber lidar melhor com as coisas que estejam em torno de você. Existe um aspecto seu que eu não sei se é uma coisa que você percebe, mas você tem uma capacidade de julgamento de terceiros e de auto-julgamento que é muito forte, que é muito intensa. Então você tem um aspecto assim mais virginiano do perfeccionismo, do próprio julgamento mesmo dos outros e até de você, da exigência em relação a terceiros, da autoexigência, e todas essas questões podem acabar influenciando de forma negativa na sua própria individualidade e na fortaleza da sua interioridade. Então aqui a questão é justamente essa. Eu lidar melhor com os aspectos emocionais, já que eu sou uma pessoa mais emocional, consequentemente sou uma pessoa mais intuitiva, permitir que esses aspectos emocionais passem pela razão sempre que for necessário para que eu saiba lidar melhor com eles, mas acima de tudo saber lidar em relação à minha individualidade e à individualidade de terceiros com essa questão mais relacionada à exigência excessiva, ao perfeccionismo excessivo, para que esses aspectos não acabem me colocando numa situação depreciativa, seja por parte dos outros, seja por parte de mim mesmo, e até mesmo me fragilizando, me enfraquecendo e me tirando um pouco de órbita nos momentos de meu maior crescimento pessoal. Tá certo? Para você que escolheu o monte de número 3, vamos lá, monte de número 3. Imperador, Rainha de Copas e o Carro. Imperador, Rainha de Copas e o Carro. Você é uma pessoa muito autocentrada. E esse autocentramento é importante. Por isso que você não pode se perder desse autocentramento. Você representa a estabilidade. Só que a linha entre estabilidade e estagnação é muito tênue. Então você vai sempre precisar do auxílio de outras pessoas para entender quando estabilizar, como estabilizar e de que forma evitar a estagnação.
Porque muito facilmente você pode cair nas zonas de conforto. E mesmo que as zonas de conforto sejam paradoxalmente desagradáveis, elas não deixam de ser zonas de conforto. Então, essencialmente, você tem a capacidade de equilibrar. Então, você representa muito fortemente o elemento terra no que se refere ao momento da colheita, não necessariamente ao momento do plantio. Porque para o momento do plantio, você precisa do auxílio de terceiros. Então, não se negue nunca a receber, a pegar na mão daquelas pessoas que estendem a mão para você em muitos momentos, tá certo? Porque só assim você consegue, de fato, continuar o seu progresso, que é representado pelo carro. Quando você chega no momento do progresso, você pode se tornar uma pessoa um pouco duvidosa, no que se refere à escolha. Eu vou para um lado, eu vou para o outro, como é que eu faço? A questão aqui também está relacionada a você saber entender que tipo de aprendizado a pessoa que te auxiliou anteriormente te trouxe, para que você consiga sair assim da dúvida. Vou explicar melhor. Você tem uma facilidade, você consegue muito facilmente estabilizar a vida no momento da colheita. Só que antes da colheita vem o plantio. Para você não ficar na dúvida do que plantar, como plantar e como seria feita a colheita no momento da colheita, levando em consideração que você ainda está no momento do plantio, é necessário que você se abra para a ajuda de terceiros. Ou seja, se você quiser fazer tudo sozinho, você não vai conseguir. Você vai precisar da ajuda dos outros. Quando essas pessoas se predispõem a te ajudar, e geralmente aparece muita gente para te ajudar, quando não aparece, tem alguma coisa errada, tem algum equívoco aí, e é preciso observar em que zona de conforto você porventura caiu, quando essas pessoas aparecem para te ajudar, elas deixam com você, depois que elas se afastam, quando elas se afastam, porque muitas delas não vão se afastar, elas deixam com você algum tipo de aprendizado que te ajuda para além do momento presente. Ou seja, é uma coisa que fica dentro de você como se fosse uma espécie de sementinha, como se fosse uma espécie de sensação, uma espécie de sentimento, que quando lá na frente surge algum tipo de dúvida, você resgata esse aprendizado que a pessoa te trouxe e sai da dúvida, voltando ao equilíbrio, que é ocasionado, o equilíbrio, pela escolha que você toma. No fundo, tanto faz se você escolhe o caminho A ou o caminho B. Você sempre vai escolher o caminho que é mais propício para você naquele momento, de acordo com os aprendizados que você precisa ter naquele instante da sua existência, tá bom? Então você é aquele que cresce, você é aquele que amplia o espaço, você é aquele que consegue, ou aquela, né? Que consegue a estabilidade com uma certa facilidade, mas com a mesma facilidade você pode cair em zonas de conforto e em momentos de dúvida de você mesmo e das escolhas que você tem para fazer. Então você precisa sempre estar aberto ao auxílio de terceiros, tá bom? Seja a pessoa que traz o equilíbrio, seja a pessoa que traz a estabilidade, seja a pessoa que sabe fazer as escolhas, mas nunca faça isso sozinho, para evitar cair nas noites escuras da alma, tá certo? Para você que escolheu o monte de número 4 e o nosso último monte. Opa, não é aqui em cima. A morte, a justiça, a força. A morte, a justiça e a força. Quem eu sou então? Você é a transmutação. Você é a transformação. Não tem nada que aconteça que você não tenha vontade de acabar. Porque você tem uma facilidade, e eu não sei se isso é uma coisa que você reconhece em você, mas você tem uma facilidade para modificar o que precisa ser modificado. Então, se você entra dentro de um determinado sistema e você percebe falhas naquele sistema, a sua intenção é acabar com o sistema. Não no sentido de desestruturar tudo, mas no sentido de criar uma nova estruturação. Para isso, você precisa dos aspectos racionais no que se refere a equilibrar o seu impulso de transformar, ou seja, o seu impulso de destruir e o seu impulso de criar. Muito provavelmente você é muito elemento fogo. O elemento fogo na polaridade positiva transmuta. Na polaridade negativa, ele destrói, né? Na polaridade positiva, quando ele transmuta, ele transforma uma coisa não muito legal numa coisa melhor.
Na polaridade negativa, quando ele se coloca à disposição de destruir, o que sobra, depois do processo de destruição, é angústia, é medo, ansiedade, tristeza. Então a questão aqui é você saber lidar com o aspecto racional para equilibrar essa sua dupla funcionalidade. A funcionalidade que destrói e a funcionalidade de destruir e a funcionalidade de transmutar, certo? Destruir o que precisar ser destruído, beleza. Transmutar o que precisa ser transmutado, beleza. Mas para tudo isso você precisa do equilíbrio emocional, que é representado aqui pela força. Por um lado, eu utilizo o meu racional para me ajudar a lidar com o que eu tenho de elemento fogo, que por um lado transmuta e por outro lado destrói. Mas eu também preciso me vincular à minha própria essência, ou à minha própria espiritualidade, aquilo que eu tenho dentro de mim, né? De forma mais sutil, aquilo que eu tenho dentro de mim que é representado por algo mais sutil, de modo que eu consiga ter essa força de domínio, esse magnetismo para fazer com que as coisas aconteçam. Porque muitas vezes, se eu não tiver esse aspecto do equilíbrio e do magnetismo para fazer com que as coisas aconteçam, pode eu cair numa situação até mesmo de autodestruição. E aí eu me coloco à disposição dos vícios da Terra, de quaisquer tipos de vícios, de quaisquer tipos de drogas. Não só as drogas lícitas, mas também as drogas ilícitas e até aquelas coisas que a gente acha que não são droga, tá certo? Mas que não deixam de ser, afinal de contas, alteram o nosso sistema nervoso, alteram o nosso sistema, o nosso organismo como um todo, tá? Então é importante você observar esses aspectos. Nem mais um comentário a respeito do quarto monte. O comentário que eu vou fazer agora, na verdade, é referente aos 4 montes especificamente. O vídeo de hoje se propôs a falar sobre quem você é, né? Quem eu sou, qual é a minha essência, qual é a minha verdade. Se eu não me engano, eu disse lá no início do vídeo sobre o fato de que às vezes a gente acaba se perdendo, né, sistematicamente da nossa própria essência, da nossa própria verdade. Então é interessante que você consiga reconhecer esses aspectos que foram trazidos no monte dentro da sua própria vida, dentro da sua própria individualidade. Se algo serviu para você, leva para a sua vida. Se não serviu, você descarta completamente, tá certo? Lembrando que é uma energia de grupo, então os aspectos que são trazidos são para cada um dos 4 grupos que foram representados aqui pelos 4 montes. Se você quer uma consulta para saber especificamente de você, da sua própria individualidade, de maneira pessoal, né? Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, o número vai aparecer aqui em algum lugar, já apareceu no comecinho do vídeo, vai aparecer lá no final de novo também, para a gente marcar uma consulta, para a gente marcar um horário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, toca no sininho para ficar sempre atualizado. Se você tem alguma dica de vídeo, deixa lá nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida de algum aspecto que foi comentado nos vídeos, deixa lá nos comentários também, que posteriormente eu respondo. Tá certo? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima quinta-feira.